Olá, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre concursos públicos na área educacional. Se você é professor, professora, profissional da área da educação ou está terminando a sua faculdade de pedagogia, já pensando em conquistar o seu cargo público na área da educação, você está assistindo o vídeo certo. Olha só, nós estamos aqui para te apoiar, para te ajudar na sua preparação para essa prova que é tão importante para a sua vida. Veja bem, não perca tempo, nós estamos vivendo um momento de pandemia muito triste para o país, mas é uma oportunidade para você se concentrar nos seus estudos. Tem muitos professores e professoras, diretores, diretoras, coordenadores, coordenadoras, orientadores, orientadoras, supervisores, supervisoras que estão fazendo o teletrabalho nesse momento. Não existe situação melhor para você focar nos seus estudos e se preparar para a sua prova de concurso. Se você já está inscrito em um concurso público da área da educação, excelente. Agora, se você ainda não se inscreveu, preste atenção. Muitos concursos serão lançados, publicados, realizados durante o ano 2021. Por quê? Várias prefeituras do Brasil estão com os seus quadros de pessoal escassos, faltando professores, sem concursos públicos dentro do prazo de validade para chamar concursados, para chamar novos profissionais. Isto está acontecendo na Prefeitura de Campinas, está acontecendo na Prefeitura de Registro, enfim, numa série de outras prefeituras espalhadas pelo país. Eu tenho certeza que a prefeitura da cidade onde você mora não está passando por situação diferente, ou seja, ela precisa contratar profissionais da educação, ou professores, ou da categoria de especialistas da educação. Nesse ano 2021, nós temos expectativa do lançamento de mais de 15 mil vagas, ou melhor, na oferta de mais de 15 mil vagas pelo país inteiro. 200 editais de concursos públicos, agora eu lembrei o número, cerca de 200 editais de concursos públicos pelo país inteiro. É a sua chance, a sua oportunidade para conquistar o seu cargo público, para ter um emprego estável que ninguém vai tirar de você. Veja bem, é uma grande chance para você mudar a sua vida. Não perca essa oportunidade. Tem muita gente que está deixando o tempo passar durante esse período de pandemia, não se inscreveu em nenhum curso, não está fazendo faculdade, não está se preparando. Use esse tempo para você melhorar a sua vida, a vida da sua família. Olha só, ser servidor público é algo muito bom. Eu sou servidor público desde os meus 19 anos de idade. Sempre tive estabilidade no meu emprego e vi os meus familiares que não têm um cargo público passar por uma situação um pouco delicada em alguns momentos, principalmente os momentos de crise no nosso país. Não é a primeira crise que nós estamos enfrentando, nós já vivemos crises econômicas, agora uma crise sanitária, mas a crise econômica também abalou a oferta de empregos no país, taxa de desemprego subindo, enfim, tudo isso influencia muito, impacta muito a vida dos trabalhadores. Agora, se você for um servidor público concursado, você tem mais garantia, mais segurança para você poder controlar as suas finanças, cuidar da sua família e ter uma vida um pouco mais tranquila. Não quer dizer que você não vai trabalhar. Sim, servidor público trabalha e trabalha muito, tem muita demanda para atuar. É claro, quem não quiser trabalhar não vai trabalhar em serviço nenhum. Agora, você que é uma pessoa comprometida, que trabalha, que se esforça, que se dedica pelo que faz, eu tenho certeza que você fará a diferença no serviço público aí da sua cidade ou do seu estado. Quero aproveitar para mandar um abraço para o pessoal lá de Castelo do Piauí. Lá no Piauí, o pessoal mandou mensagem para mim outro dia. O pessoal da Bahia também, que tem assistido os meus vídeos. Um abraço a todos os nossos amigos profissionais da educação lá da Bahia. Também para o pessoal de Rancho Alegre do Oeste, lá no norte do Paraná. Recebi outro dia uma mensagem aqui pelo Facebook. Enviaram mensagem falando dos conteúdos que eu tenho postado, pedindo ajuda nesse processo de preparação para o concurso público. Eu estou muito feliz com essa interação que tem surgido no país. O pessoal de Goiás, sim, o pessoal de Goiás também mandou mensagem outro dia falando sobre a importância desses vídeos que nós temos colocado aqui sobre conteúdos específicos da área da educação. Importante lembrar que em vídeos anteriores eu fiz bastante esse destaque.
Se você está se preparando para um concurso público da área da educação, é extremamente importante que você foque nos conteúdos específicos. Eles farão toda a diferença para o seu concurso. Mas do que é que eu estou falando? Eu estou falando do estudo da legislação, eu estou falando do estudo da legislação federal e da municipal, se o edital do seu concurso vier com essa cobrança. Eu estou falando de conhecimentos da Lei de Diretrizes e Bases, eu estou falando de conhecimento do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, uma lei federal também. Eu estou falando do estudo do ECA, Lei 8.069/90. Eu estou falando do estudo das diretrizes curriculares nacionais, também das diretrizes operacionais. Eu estou falando do que mais? Da Constituição da República Federativa do Brasil. É extremamente importante que você estude a Constituição, em especial os artigos de 205 a 214, anota aí na sua folhinha, anota aí no seu caderninho. Você precisa estudar os artigos de 205 a 214 da Constituição Federal. Então estuda a Constituição, estuda a LDB, estuda o Plano Nacional de Educação, estuda a Lei de Inclusão também, é extremamente importante. A Lei de Inclusão, do Atendimento Educacional Especializado, estuda também o decreto que trata sobre a inclusão, estuda também a lei do Fundeb, importante estudar. Veja, tem uma série de leis e normas que você precisa estudar. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, esse é um documento importante, tem sido cada vez mais cobrado nos concursos públicos da área da educação. Não vai perder tempo, hein? Estuda a BNCC, até porque ela tem muitas páginas e você precisa começar a estudar agora. Veja, eu estudei cerca de um mês para ser aprovado no concurso público de Campinas, onde hoje eu sou o supervisor educacional. Foram 30 dias de preparação. Falar, mas como você conseguiu passar no concurso público tão importante, um cargo tão importante de especialista da educação, estudando apenas 30 dias? Pois é, eu utilizei um método específico para conseguir esse resultado, e esse método eu quero compartilhar em breve com vocês. Mas é possível sim você estudar por cerca de um mês, 2 meses, 3 meses, que aí já é o ideal para conseguir um resultado melhor no seu concurso público. Veja, tem pessoas que estudam durante 1 ano, durante 2 anos para um concurso público e não conseguem um bom resultado. Eu acredito que essas pessoas não estão seguindo um bom método de estudos, não estão organizando seus estudos da maneira adequada, porque é bastante tempo de preparação, o resultado deveria ter aparecido. Então, você precisa de uma boa orientação para conseguir os seus resultados. Não é o tanto de tempo que você estuda, não é a quantidade de tempo que você estuda que faz diferença no seu concurso, mas sim o estudo com qualidade, bem orientado, um estudo específico, com um bom método, com uma boa técnica. Isso faz diferença. Como disse anteriormente, há pessoas que estudam por 1 mês, 2 meses e conseguem passar no concurso. Há pessoas que estudam 3 meses e conseguem passar no concurso público, que é um tempo que eu considero ideal para a preparação. Agora, tem pessoas que estudam mais de 1 ano e infelizmente não conseguem esse resultado. Bom, nós vamos descobrir em breve o que é que faz diferença na sua preparação e por que muitos concurseiros estudam por pouco tempo e conseguem um bom resultado. Mas, voltando aqui, é importante que você foque no estudo dos conhecimentos específicos. Hoje nós não vamos fazer análise de edital, já fizemos em vídeos anteriores. Eu quero deixar aqui o link para você acessar esses vídeos. Aliás, vou deixar aqui nos cards, tá ok? O pessoal da produção vai colocar aqui depois um card de um vídeo onde nós fizemos a análise de um edital de concurso. E essa análise prova para mim e para você o quanto é importante focar no estudo dos conhecimentos específicos, normas, legislação e conhecimentos pedagógicos, ok? Agora, veja,
eu quero fazer aqui hoje um teste com você. Quero ver se você está preparada, se você está preparado para responder uma questão de concurso relacionada a uma lei da educação. Aliás, uma das principais leis federais da área da educação no Brasil, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa eu tenho certeza que você já conhece, que você já leu, que você já viu. Lei 9394/96. Eu quero muito que você então esteja pronto para responder qualquer questão relacionada a esta lei específica. Bom, então eu vou fazer um desafio aqui para você. Agora eu vou te desafiar a responder uma questão relacionada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quero ver se você, profissional da educação, está pronto, se você está pronta para responder uma prova de concurso sobre LDB. Então, anota aí no seu caderninho que nós vamos formular aqui uma questão que eu não preparei anteriormente, mas vou lançar aqui para vocês agora. E a partir dela, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre a legislação educacional. Então, escreve aí. A questão é a seguinte: assinale a alternativa correta. Eu vou pedir que a produção coloque aqui esse texto, né? Coloque aqui nesse vídeo o texto. Assinale a alternativa correta sobre a LDB, ok? Coloca aí, produção, para mim, por favor. Então o texto vai ser o seguinte: alternativa A. Segundo o artigo 21 da Lei Federal 9394/96, que institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação escolar compõe-se de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Essa é a alternativa A. Vamos lá para a alternativa B. O poder público, em sua competência federativa, deverá zelar junto aos pais e à sociedade pela frequência à escola. Essa será a nossa alternativa B. E na alternativa C, nós vamos colocar o seguinte: o dever do poder público com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Essa é a terceira alternativa. Bom, agora eu quero que você, durante um tempinho, pense e responda uma dessas alternativas, ou seja, assinale a alternativa correta. Responde aí para mim e para você mesmo, para você mesma, claro, para a gente saber se você já tem uma boa noção sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Olha só, a produção colocou aí para você a questão, está na tela, e você vai responder qual é a alternativa correta, ok? Estou dando um tempinho para você poder colocar aí a sua resposta. Lembrando que a Lei de Diretrizes e Bases é
uma das principais leis federais da área da educação. Tem mais de 90 artigos, é uma lei extensa. Não é fácil estudar e memorizar, guardar na cabeça todos os dispositivos, mas é possível sim a gente ter clareza do que é mais cobrado em concurso público, o que as bancas examinadoras do Brasil mais cobram nesse sentido. E eu posso te assegurar que essa questão que eu acabei de formular aqui com vocês é uma das que mais cai em concurso. Esses assuntos são bastante cobrados pelas bancas examinadoras, ok? Bom, você já respondeu, correto? Agora vamos analisar essas 3 alternativas. Bom, em primeiro lugar, nós colocamos aqui a questão da educação escolar e a sua abrangência, a sua composição. Então, o artigo 21 da LDB traz de forma clara que a educação escolar é composta por educação infantil, sim, que faz parte da educação básica. Pode verificar, a gente vai fazer isso juntos. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui o texto integral da Lei de Diretrizes e Bases para a gente poder analisar. Mas já vou antecipar. Educação escolar é composta por educação básica, formada por educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior, ensino superior. Então, nessa primeira alternativa, faltou listar o ensino superior, portanto, ela está incorreta. Se você respondeu essa primeira, se você assinalou essa primeira alternativa, infelizmente você errou, porque o ensino superior faz parte da educação escolar. Não, você não pode confundir educação escolar com educação básica. Veja, a educação básica é composta por ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental e médio. Educação básica, essa é a composição da educação básica. Agora, quando se fala de educação escolar, nós precisamos incluir o ensino superior. Portanto, é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, tá ok? Agora, na alternativa B, do que nós tratamos? Do que dispõe o artigo 5º da LDB. O artigo 5º traz para a gente o seguinte, que o poder público, em sua competência federativa, deverá, e aí tem uma série de incisos, né? Um deles traz o seguinte, se não me falha a memória, o inciso de número 8, inciso 8º, ele diz o seguinte, que o poder público deverá zelar pela frequência escolar, mas zelar com os pais e os responsáveis. Portanto, é zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, tá ok? Não é com os pais, junto aos pais e à sociedade. É com os pais ou responsáveis. É claro que a sociedade tem aí a sua parcela de contribuição nesse sentido. A sociedade, lá no artigo 1º, já é convocada a participar do processo educacional, acompanhar, monitorar, zelar pela qualidade, etc. Mas falando especificamente sobre o artigo de número 5º, tá? O dever é de zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, tá ok? Então guarde isso com você para não errar uma questão de prova que tenha essa abordagem. Agora, a alternativa C. Como nós só colocamos 3, só pode ser a correta, né? Então vamos lá. Artigo 4º da LDB. O artigo 4º da LDB traz o seguinte texto: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. Na verdade, esse texto é o mesmo que está presente no artigo 208 da Constituição Federal.
Ocorre que na LDB a expressão educação vem acompanhada de escolar pública. E na Constituição Federal traz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado. Na LDB é o dever do Estado com a educação escolar pública, porque aí faz um destaque que a lei está tratando neste momento sobre as escolas públicas, a oferta da educação pública e educação escolar. Por quê? Porque já no primeiro artigo da LDB há um esclarecimento a todo leitor, a todo profissional da educação, a todo aquele que tem contato com essa legislação, que a educação ela abrange diferentes processos formativos, inclusive da família, da sociedade, a participação em organizações da sociedade civil, trabalho, convivência humana, enfim, a educação ela é muito mais ampla, há um entendimento de que a educação abrange diferentes processos e a educação escolar é um deles, não é o único, é um deles. Portanto, o artigo 4º se refere a essa educação escolar, que é disciplinada pela LDB. Então, o dever do Estado com a educação escolar pública, que é o tipo de educação que está sendo tratado nesse dispositivo, né? A educação escolar pública deverá garantir alguns atendimentos, certo? Um deles é o atendimento ao educando, o qual se refere essa nossa terceira alternativa. Portanto, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, portanto, educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nesse caso, está falando de educação básica, então excluímos o ensino superior, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Eu já vi questão de prova que colocou assistência social, e aí um monte de gente assinalou como correto, porque também começa com S, saúde social. A banca confundiu a cabeça dos concurseiros e acabou levando um monte de gente. Então é assistência à saúde, ok? Bom, vejam, programas suplementares, ok? E aí tem esses 4 tipos de programas previstos pelo artigo 4º da LDB. Aí a pergunta é a seguinte: supervisor Cleiton, como é que eu vou guardar isso na minha cabeça, certo? É difícil lembrar na hora da prova, porque além de ser um termo técnico, a gente estuda mais um monte de coisas, tem o fator emocional no dia da prova, a gente fica nervosa e acaba não conseguindo responder da forma correta. Então vamos tentar simplificar o entendimento e a memorização deste dispositivo na sua prova, né? Deste dispositivo da LDB para a sua prova. Vamos lá. Programas suplementares, eles são fundamentais para garantir o acesso, a permanência e o sucesso do estudante na escola, ok? O acesso do estudante à escola, a permanência dele e o sucesso neste processo de escolarização. Então, os programas suplementares, vamos entender assim, são fundamentais. Eles é que ajudam a garantir. Aliás, vamos dizer o seguinte, vamos combinar aqui o seguinte, que eles são essenciais. Sem eles, a educação pereceria. Sem oferecer uma alimentação escolar, nós sabemos que há muitos lugares extremamente fragilizados no país. Talvez aí na sua cidade exista uma realidade semelhante, um bairro específico onde as crianças passem por uma situação de vulnerabilidade social. Não podemos cegar nesse sentido, ok? É uma realidade dura, difícil, mas presente em vários lugares do país. Então, a garantia de uma alimentação escolar com os nutrientes necessários é extremamente importante para garantir que a criança consiga se concentrar nas aulas, tenha um bom rendimento. Que a criança sem comer, passando fome, uma criança desnutrida, não vai conseguir aprender, isso é fato, né?
Nós chegamos aqui num consenso facilmente em relação a isso. Então, a alimentação escolar é essencial para garantir a sequência dos estudos, para garantir a permanência e o sucesso da criança na escola. Então, nós não estamos falando de um programa supérfluo, né, dispensável. Não, estamos falando de um programa indispensável. Sem ele, a educação pereceria. Tá? Então, ele é fundamental. O transporte. Bom, tem crianças que moram longe da escola. Então, sem oferecer um transporte, como é que nós garantiríamos a presença da criança na escola? Também é fundamental. Também é fundamental. Também é essencial. É preciso oferecer o transporte escolar para crianças. Ah, mas tem pai que tem condições de levar de carro e etc. Sim, mas não é uma realidade generalizada. Pelo contrário, se nós analisarmos os números, a maioria dos alunos do Brasil dependem do transporte escolar. Então, vamos lá. Em alguns casos até uso de barcos, canoas, enfim, para poder chegar à escola. Então, o transporte escolar, quando garantido, faz toda a diferença, né? Quiçá nós tivéssemos hoje 100% de atendimento de transporte escolar nos lugares que realmente precisam. Tá? E é uma busca aí que é uma busca ativa que precisa ser feita no país. Oferecer transporte de qualidade e segurança a toda a população em idade escolar. Bom, voltando aqui, transporte é fundamental. Alimentação é fundamental. Assistência à saúde é fundamental. Uma criança precisa de um atendimento de fisioterapia. Uma criança precisa de um atendimento de fonoaudiologia. Então, isso interfere muito na aula de educação física ou na aula de qualquer outra disciplina, de qualquer outro componente, porque a criança tem dificuldade na fala, não consegue se expressar muito bem, fala de forma incorreta e acaba escrevendo de forma incorreta, porque a escrita acaba seguindo a fala. Então, o atendimento de fonoaudiologia também é muito importante. E claro, essa oferta precisa ser garantida pelo poder público, que é ele que tem os profissionais da área da saúde para fazê-lo. E eu poderia citar qualquer outra especialidade aqui. Então, assistência à saúde também é importante para garantir que o estudante esteja ali, com disposição para estudar, com condições de estudar, ok? E aí, por fim, vamos falar sobre o programa de material didático escolar. Uma parte dos brasileiros tem condições de comprar um material para a criança estudar. O caderno, certo? Lápis de cor, compasso, régua, calculadora, um livro didático, mas parte dos brasileiros não tem condições. Nós não podemos gerar esse tipo de desigualdade, garantir que uma parte dos brasileiros consigam o suporte necessário para os estudos e a outra parte se vire. Não é assim que funciona. Então, a garantia do material didático escolar tem um peso muito grande, é decisivo na garantia da permanência e do sucesso da criança, tá ok? Então, voltando aqui, nós estamos falando de 4 programas extremamente importantes para garantir a permanência e o sucesso da criança. Aliás, o acesso também, porque o transporte gera esse acesso, garante, assegura esse acesso. Então, são 4 programas fundamentais, decisivos. Sem eles, não seria possível tocar a educação adiante. Veja, se eles são tão decisivos assim, é porque eles dão um cheque mate para a educação. Quem sabe jogar xadrez, ou mesmo quem não sabe jogar xadrez, já deve ter ouvido essa expressão. Cheque mate é aquela jogada que garante o resultado, certo? O cheque mate garante o resultado. Como é que eu vou fazer para memorizar o disposto neste inciso do artigo 4º da LDB? São 4 programas suplementares que garantem o resultado da educação. Portanto, eles que dão um cheque mate. A gente costuma utilizar também uma expressão muito comum que é matou a charada, certo? Ou seja, descobriu o segredo, matou a charada. Então, tanto matou a charada quanto o cheque mate
vão ficar aí na sua cabeça como aquilo que garante o resultado, a jogada de mestre. Então, se você utilizar a palavra mata, aquilo que mata a charada, o M de material, didático escolar, material é o M, o próximo A é de alimentação, a letra T de transporte e a letra A de assistência à saúde. Então você forma um acróstico: M de material didático escolar, A de alimentação, T de transporte, A de assistência à saúde. É aquilo que mata a charada, aquilo que mata a jogada, aquilo que resolve, aquilo que garante o resultado da partida. E aí então você matou a charada. É só lembrar da palavra mata e você vai lembrar da sequência relacionada aos programas suplementares que devem ser assegurados pelo poder público a todo educando em todas as etapas da educação básica. Bom, assim fica mais fácil a gente memorizar, estudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que com certeza vai aparecer na sua prova. Eu poderia aqui dar uma série de outras dicas para vocês memorizarem dispositivos da LDB, da Constituição, do NCC, Plano Nacional de Educação, do ECA, diretrizes, enfim, mas o tempo é muito curto. Então, no próximo vídeo eu volto com mais dicas para você relacionadas à legislação, a conhecimentos pedagógicos e às normas que devem ser seguidas por todo profissional de educação nos sistemas municipais ou estaduais de ensino do nosso país. Foi um prazer imenso estar com vocês em mais um vídeo. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma e espero que você não esqueça dos dispositivos que nós tratamos aqui hoje, que são relacionados aos programas suplementares que os poderes públicos do país devem garantir a todo estudante. Quero deixar um abraço a você, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber um aviso sobre os próximos vídeos e sigam-me lá nas redes sociais também, curtam a minha fanpage e também me sigam no Instagram. Obrigado a todos que têm mandado um recadinho lá para incentivar e também para falar da importância desse projeto, da importância desse trabalho. Em breve eu retorno, me aguardem, tchau, tchau!